da semana profética. Eu creio que hoje não será diferente. Deus vai falar ao nosso coração e eu tenho uma palavra para o seu coração nessa noite. Eu creio que o Espírito Santo vai ministrar ao nosso coração, vai nos dar direção. Creio que essa noite Deus nos dará um destino certo para 2026. Amados, a mensagem que eu vou trazer hoje, ela tem um apontamento para 2026. Então, nós vamos trabalhar a didática aqui do texto, mas nós vamos estar sempre apontando já para 2026. Eu sei que 2025 ainda não acabou, mas hoje eu recebi dos céus uma direção e eu pretendo ser fiel a isso. Então, que realmente haja um ambiente de liberdade, assim como já aconteceu aqui no momento de adoração. Que o Espírito Santo tenha liberdade no nosso meio. Que o Espírito Santo possa falar, possa ministrar. Quantos creem aqui na palavra profética? Eu creio que muitos de nós somos frutos de uma palavra profética. Comentei agora há pouco com a pastora que eu me lembro que há um bom tempo atrás, lá no comecinho, eu recebi uma palavra e o pastor falou assim para mim que eu tinha uma unção como Jeremias, tal, de chorão, que não sei o quê. Eu falei para ela, pastora, como foi difícil essa semana. Eu me lembrei desse pastor, realmente, o profeta chorão. Eu só choro, amados. Choro que eu falo que assim, eu fico relutando com Deus, eu sei que eu vou perder sempre, mas eu tento ter meus argumentos, mas Deus não dá muita trela para isso não. Então que realmente, tudo aquilo que aconteça aqui nessa noite, seja para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. A Ele toda a honra e toda a glória. Então eu quero convidar você a me ajudar nessa noite. É uma palavra profética, é uma palavra de apontamento, é uma palavra que eu creio que vai nos edificar. Sem mais delongas, Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37, no versos 1. Diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. E ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme, inúmeros de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Então ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Espera que eu acho que eu pulei aqui. Versos 4. E ele me perguntou: filho do homem, tal. Então, vamos lá. E ele me perguntou, vamos no versos 3 aí. E ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Versos 4. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porém tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porém um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Versos 11. Pula comigo lá no versos 11. Então ele me disse: filho do homem,
Esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e a nossa esperança se foi. Fomos exterminados. Por isso, profetize e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor: ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, o meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Versos 14. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então, vocês saberão que eu, o Senhor, falei e o fiz seus companheiros palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Abra comigo agora em Salmos, no versos 30, do 1 ao 5. Salmos 30, do 1 ao 5 vai dizer: eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reerguestes e não deixastes que os meus inimigos se divertissem à minha custa. Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro, e tu me curastes. Senhor, tiraste-me da sepultura, prestes a descer a cova, devolveste-me a vida. Cantem louvores ao Senhor, vocês e seus fiéis, louvem o seu santo nome. Verso 5, pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda, porque o choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Aleluia. Em outras versões vai dizer: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Glória a Deus. Posso ouvir um glória a Deus aí? Aleluia. Não tem ninguém cansado aqui não, né? Glória a Deus. Aleluia. Amados, capítulo 37 do livro do profeta Ezequiel é uma das histórias mais conhecidas, eu acredito, entre nós. Então nós sabemos que de todo o livro de Ezequiel, o capítulo 37 é o capítulo que mais aponta, um capítulo que mais se destaca, a qual muitos pregam, muitos fazem estudos sobre ele. Então Ezequiel, ele foi o profeta das visões. Falar de Ezequiel é fácil, já existe toda uma introdução a respeito de Ezequiel. Então o texto vai dizer que ele profetiza no contexto do cativeiro babilônico. E nós entendemos que esse cativeiro, ele durou durante 70 anos. Ao contrário do cativeiro do Egito, ou do momento que eles passaram no Egito, que durou muito tempo. O cativeiro babilônico durou apenas 70 anos, mas foi o mais devastador. Ezequiel, então, ele profetiza nesse período. Assim, também como outros que estavam com ele, seus companheiros, amigos, assim como Jeremias, que ele profetiza, sabe, enquanto outros ficaram lá no meio da nação, assim como Daniel, ele também profetiza, sabe, no meio da corte medo-persas, mas Ezequiel, ele ministra, ele profetiza no meio do cativeiro babilônico. Nunca foi, sabe, no coração de Ezequiel ser um profeta. Se você ler, se você estudar, você vai entender que ele era de uma linhagem sacerdotal. Mas Deus escolhe Ezequiel para profetizar no meio desse período. Ezequiel, no capítulo 2, se você ler a história do texto, você vai entender que quando, sabe, Nabucodonosor, ou seja, a Babilônia vem e ela começa a levar o povo. O texto vai dizer no capítulo 2 que Ezequiel estava à beira do rio Quebar. E ali ele estava lamentando e chorando. E no momento de desespero ali,
o texto vai dizer que ele teve uma visão de Deus, uma visão espiritual. E nessa visão, Deus fala para ele: põe-te em pé, e assim eu falarei com você. Então Deus começa a apontar o profeta Ezequiel para uma missão, para um propósito. Logo depois, no capítulo 8, se estende alguns poucos capítulos. Se você ler, você vai ver também que Ezequiel volta a se assentar, volta a relaxar, volta novamente a ter um momento de murmuração, um momento de sofrimento. E o texto vai dizer no capítulo 8 que Deus novamente pega Ezequiel. E naquele momento, novamente, ele tem uma visão de Deus. E nessa visão de Deus, o texto vai dizer que ele vê um homem, sabe, com uma couraça, sabe, com os pés como de fogo. E o texto vai dizer que esse homem pega ele pelo cabelo e levanta Ezequiel e dá visões a ele. Mais uma vez, Deus levantando Ezequiel. E Ezequiel, então, chega no capítulo 37. O momento ali do cativeiro, o momento ali a qual, sabe, Babilônia está vindo com força. 70 anos durou, mas foi um período mais devastador. Por quê? Porque Babilônia veio com força e levou com ela toda a esperança de Israel. Babilônia leva com ela os sonhos. Babilônia leva com ela a alegria daquela geração. Então Babilônia vem, mas não vem de qualquer maneira. Foi profetizado, foi falado, e eu preciso da sua atenção nesse momento, para nós entendermos aqui o que Deus quer falar nessa noite. Babilônia vem com força, ela leva cativo, sabe, homens, mulheres, criança, toda uma geração, e com isso toda a esperança de Israel é levada junto. Sonhos, alegria, ainda que Jeremias profetiza no capítulo 25 o que iria acontecer. Não deram ouvidos a Jeremias. Jeremias profetiza no pátio. Jeremias lamenta. Jeremias chora. Jeremias é a voz profética antes do cativeiro, antes de Babilônia chegar. Deus estava falando. Deus estava anunciando, mas o coração era duro. O povo tinha duro a servir. O povo não queria ouvir. O povo não estava atento à voz de Deus. Jeremias profetiza. Jeremias declara e ele grita nos pátios: abandonem os seus pecados. O primeiro anúncio profético para aquela geração é: abandonem os seus pecados. Jeremias grita, Jeremias fala, profetiza, e ele grita no pátio, ele grita: se afastem das obras da carne. Vocês precisam romper com as alianças que vocês fizeram. Vocês precisam romper com o pecado que está consumindo vocês. Escute, Jeremias profetiza: Babilônia está vindo. Voltem os seus caminhos, abandonem os seus pecados, deixem de lado aquilo que te atrapalha, aquilo que está impedindo a adoração romper na vida de vocês. Esse foi o anúncio de Jeremias. Vocês precisam romper com aquilo que afasta vocês de Deus. Aleluia! A voz profética: vocês precisam romper com aquilo que afasta vocês de Deus. Existem algumas coisas, escute, preste atenção, que não podem entrar em 2026 com você. Existem algumas áreas da sua vida que você não pode
aceitar entrar em 2026. Existem ciclos que não podem se repetir em 2026. Deus está nos chamando a uma nova postura. Precisamos nos preparar para um novo tempo. E existem coisas que precisam ficar em 2025, senão o ciclo vai repetir. Aleluia! Aleluia! Escute! Aleluia! 2025, alguns relacionamentos ficam. Alguns hábitos ficam em 2025. Alguns vícios precisam ficar em 2025. Aleluia! Sentimentos que te acompanharam. Aleluia! Sentimentos que caminharam com você em 2025 precisa ficar para começar um novo ciclo. Jeremias profetiza: abandonem, se afastem, deixem de lado. E o que eu acho fantástico é isso. Só quem prega consegue ver. Enquanto eu estou falando isso, eu consigo ver a cabecinha de cada um. Meu Deus, isso precisa ficar hoje. Você sabe o que precisa ficar? Você sabe o que você precisa abandonar? Você sabe o que você precisa deixar definitivamente? Você sabe o que você precisa romper por definitivo? Deus, o Espírito está falando nessa noite, numa semana profética. Não tem espaço para 2026 para algumas bagagens. Fica. O que você pensou, fica. O que você está pensando, fica em 2025. Não há espaço para algumas bagagens. Deus está falando, você precisa descarregar, você precisa tirar, você precisa abandonar, você precisa começar um novo tempo, um novo ciclo. Mas para isso, abandone. Ah, mas é aquelas manias, abandone. E aquele meu jeitinho, abandone. Hoje é noite de aliviar algumas bagagens. Hoje é a noite que a mala vai desvaziar. Aleluia, aleluia. É noite que você vai abrir a mala e vai olhar e vai falar: isso não serve, isso também não serve. Bom, isso aqui eu pego, mas isso não, isso fica. Então fica em 2025 algumas coisas que não servem para 2026. Feche os seus olhos. Espírito, só o Senhor convence. E o Senhor está aqui. O Espírito que sonda todas as coisas, os nossos corações, pensamentos, nos convença nessa noite. Nos ajude a romper. Nos ajude a deixar. Nos ajude, Espírito Santo, a abrir mão. Nos ajude, Espírito Santo, a dizer o não que precisamos dizer. Nos ajude, Espírito Santo,
a dar liberdade ao Senhor. Nos ajude, Espírito Santo, traz à nossa memória hoje aquilo que precisa ficar hoje, aquilo que necessita ficar hoje. Espírito Santo, clamamos pela sua intervenção. Espírito Santo, eu não tenho poder e nem a persuasão, Senhor, de poder ajudar, mas o Senhor pode. Nos mostra, nos convence nessa noite. Vem com a tua glória sobre nós. Eu profetizo em nome de Jesus que essa noite é noite de esvaziar as bagagens, noite de aliviar o fardo, noite de descarregar aquilo que ainda pesa em nossos ombros. Toda acusação do inimigo, toda fala do inimigo, toda legalidade que o inimigo ainda tem, nessa noite nós declaramos, é noite de romper. Declaramos nessa noite algemas caindo, grilhões que ainda amarram pés aqui caindo. Declaramos nessa noite, pelo poder do Espírito Santo, essa noite é noite de liberdade. Entraremos em 2026 como um povo livre. Livre. Aleluia. Aleluia. Então fica. Olha com carinho para a pessoa que está do seu lado, ela sabe o que precisa ficar, é claro. Fala para ela ou para ele, então fica. Fala, você sabe que precisa ficar. Então fica. Amados, então Babilônia vem. Jeremias profetiza, Jeremias declara. O povo não dá ouvido, e com isso vem o julgamento de Deus. E o texto vai dizer que a Babilônia vem e vem com força. Vem com força. E ela vem em 3 levas, 3 etapas, 3 momentos. Quando Babilônia vem, ela não vem de uma vez só, não. Ela vem em 3 momentos. E ela vem e devasta aquela nação. E nesses 3 pontos eu quero tratar com vocês aqui a mensagem e a parte profética. Escute. A primeira leva, a primeira ação da Babilônia contra Israel. Os historiadores vão dizer que eles vêm e ela leva todos os jovens de linhagem real. A primeira leva, quando vem a Babilônia, ela leva todos os jovens crianças, todos os jovens instruídos, todos os jovens de linhagem sacerdotal, todos os jovens letrados, homens, mulheres, que fazem todos os tipos de trabalhos. Então, a primeira vez que Babilônia vem, o que ela faz? Ela reúne, ela pega todos os jovens, filhos de sacerdotes, filhos de ministros, jovens letrados, e ela leva cativo. E o que ela queria dizer a respeito disso? Então, Babilônia começa pelos sonhos de Israel. Babilônia começa pela força daquela nação. Babilônia começa pelo potencial. Quando leva os jovens,
ela está levando sonhos. Quando leva os jovens, ela está levando a força da nação. Quando ela leva os jovens, ela leva o potencial daquela nação. A intenção era roubar o futuro. A mensagem da Babilônia era: escute, a partir de agora vocês não têm futuro. Quando leva os jovens, o recado de Babilônia para aquela nação é: a partir de hoje vocês não têm mais futuro. A partir de agora vocês não sonham mais. A partir de agora vocês estão sem força, porque o jovem representa força, o jovem representam sonhos, os jovens daquela nação representavam o futuro. E o anúncio de Babilônia é: vocês não vão mais sonhar, vocês não terão mais um futuro. A partir de agora vocês estão sem força. Aleluia, aleluia. Eu quero dizer para você, amados, o que nós declaramos hoje, eu declaro isso, acontecerá em 2026. Quantos creem nisso? Quantos creem nisso? Palavras proféticas que serão liberadas hoje, nesse lugar, vão ter respostas em 2026. Então, segundo a direção do Espírito, eu queria chamar todos os jovens e crianças a vir aqui na frente. Rapidamente, rápido, não tem muito tempo. Jovens e crianças, crianças de colo, jovens que estão aqui, jovens que estão ali fora, crianças que estão ali. Isso, ficam todos aqui assim, ó. Fica todo aqui, perto do tio. Aleluia. Eu quero que vocês me ajudem. Quero convidar a igreja a ficar de pé. Eu quero chamar os pastores. Escute, a partir de agora vocês não têm futuro, porque os nossos jovens, os seus jovens são nossos. Vocês vão parar de sonhar, porque estamos com os seus jovens. Vocês, a partir de agora, Israel, não tem força. Olha só o que o Espírito Santo falou comigo enquanto eu estava escrevendo isso. O que nós declararmos vai acontecer em 2026. Primeira carta de João, versos 2, 14, diz assim: que os nossos jovens são fortes, e que sobre eles está a palavra de Deus, e que não importa o que aconteça, aonde eles estiverem, vão vencer o maligno. E diz assim, Salmo 127, versos 4, como flechas. Essa é a geração que está diante de nós. Como flecha na mão do guerreiro são os filhos nascidos da juventude. Então, amados, nós queremos declarar nessa noite que os nossos jovens, os nossos filhos terão um destino profético diante do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero convidar os pastores. Escute, eu sei que muitos jovens aqui não têm a oração, de repente não estão, sabe, entendendo, mas nessa noite existe uma liberação do mundo espiritual sobre vocês. 2026 será marcado na vida de vocês como um ano extraordinário. Vocês vão romper na escola, na faculdade, onde vocês estiverem. Eu quero declarar que 2026 o temor do Senhor estará sobre vocês. Nós declaramos como igreja nessa noite que vocês vão romper, que vocês vão ouvir a voz de Deus, que vocês serão conduzidos pelo Espírito Santo. E por gentileza, queria chamar os pastores para estar orando, impondo as mãos nesse momento, em nome de Jesus. A igreja estenda as mãos aqui. Meu irmão, se você tem filho aqui na frente, ore. Se você tem filho aqui na frente, ore por eles.
declaramos um destino profético, declaramos um crescimento espiritual. Minhas guerras Alcançarão o propósito.